Bom dia, hoje finalmente não choveu, vai dar pra pedalar. Tá aqui a bicicleta no carro, vamos pedalar. Saindo aqui pra dar o pedal, vou ligar a luz aqui. Mas assim, o bicho é forte, né? Ela tá com a carga que ela já veio na caixa, assim, eu nem botei ela pra carregar. Não sei se ela vai durar até o final do pedal, mas fica aqui ligado de qualquer forma. Aí depois eu faço um teste carregando ela completamente e vendo se dura mesmo. Pedal finalizado, 1h25 mais ou menos. Eu fiz um treininho de passo a uns 75, 80% da força e tal. Deu 1h25, como eu falei pra vocês, 47 km, deu 32,6 de média, incluindo aquecimento e desaquecimento. E ainda temos luz piscando forte, mesmo com a bateria, que tava só a bateria que já veio nela. Então, aí ó, bombando ainda. Então, só para complementar sobre a luzinha, de acordo aqui com a caixinha dela e o manual, ela fala, por exemplo, aqui ó, o modo diurno que fica aceso o tempo todo, ela dura 4 horas e 25, não é minutos, isso aqui é 4 horas e um quarto, então 15 minutos. Já se você utilizar ela no modo diurno intermitente, que é aquele que eu estava testando para vocês, ela dura 5 horas e 45 minutos. E no modo noturno, com 5 lumens, ela dura 21 horas, e no modo noturno de 65, que está aqui, dura 23 horas. Ela demora 2,5 horas para recarregar. Ok, antes do próximo assunto, um dos nossos patrocinadores ou anunciantes, parceiros, né? O pessoal da Bike Mania, eles fizeram uma promoção de Black Friday, e essa promoção de Black Friday deles vai durar até amanhã. Vocês vão estar assistindo esse vídeo no sábado, eu vou publicar então até hoje, sábado. No sábado, dia 3. Até sábado, dia 3 de dezembro, até de noite, final do dia, vai estar durando a promoção deles de Black Friday. Então vou colocar o link aqui na descrição. Vocês entrem lá, eles têm uns preços bem justos, então vale a pena dar uma conferida se você quiser comprar alguma coisa barata, beleza? E amanhã eu vou fazer o sorteio dos posters. Eles estão aqui em algum lugar. O resultado lá da ação que eu fiz com os posters do Jens Voigt, no qual vocês tinham que escrever qual que era, por que vocês mereciam receber o pôster e tal, e não sei o que. É o vlog lá que tem a capa do Caça-Tesouro lá. Dá uma olhada e deixa a sua resposta lá. Manda a sua resposta até hoje à noite, no caso sábado, dia 3 à noite, que aí no domingo eu dou o resultado pra vocês. O assunto do dia que eu queria tratar com vocês, e até uma opinião de vocês, é legal esse tipo de coisa que vocês podem dar a opinião de vocês aqui nos comentários, vou dar a minha opinião aqui, é que se o ciclismo de estrada tá ficando muito chato, menos interessante do que as outras modalidades de ciclismo, ou até o que o próprio ciclismo de estrada era antigamente. Esse ano tivemos algumas declarações, e nos últimos anos o próprio formato, como o ciclismo está evoluindo, tem feito com que ele tenha ficado meio desinteressante, digamos assim. Você tem os fãs do ciclismo que sempre eram fãs e sempre foram fãs e acompanham o ciclismo há muito tempo e tal. Então dos países mais tradicionais, Bélgica, então essa galera acompanha o ciclismo independente do que estiver acontecendo. Mas o ciclismo tá com uma certa dificuldade de atrair novos fãs, o pessoal mais jovem se interessa por outras modalidades mais rápidas e tudo. O ciclismo de estrada tem tido esta dificuldade. Tive até a oportunidade de conversar com o Jens Voigt nesse final de semana, e ele é um cara que está no ciclismo há muito tempo, e ele concordou que realmente o ciclismo precisa mudar, precisa passar por algumas modificações para ver se ele fica com um formato mais interessante. Aí muita gente vai falar, mas eu gosto do ciclismo, o ciclismo é bom pra caramba, tem um monte de telespectador, você vê lá no Tour de France, aquele monte de gente na montanha. Realmente, tem, mas isso não significa que ele não esteja passando por um momento de queda de audiência. Então, o interessante é que se tome alguma atitude antes de que ele realmente fique muito desinteressante. Alguns motivos para que isso esteja acontecendo. Primeiro, o nível dos ciclistas de um modo geral tá muito elevado. Na época que você tinha o Ed Merckx, por exemplo, que foi, para quem não conhece, foi o maior ciclista da história, com 525 vitórias na carreira, 5 Tour de France, 5 Giro de Itália, não sei quantos campeonatos mundial, recorde da OL. O cara fez tudo que você pode imaginar. Você tinha um cara que era o Ed Merckx, que estava num nível muito acima, você tinha um outro gato pingado que andava junto, mas o resto da galera era lá embaixo. Então você tinha umas provas muito imprevisíveis, assim, tirando o fato que ele ganhava todo. Ele atacava lá no começo, vinha escapado do tempo inteiro e tal. Hoje em dia, as provas, como tá todo mundo muito forte, você
todo mundo também muito cauteloso. Você também tem muito dinheiro envolvido no ciclismo, contratos muito grandes, novas pessoas querendo tomar o lugar das pessoas que já estão lá. Toda essa pressão psicológica e todo esse nível que o ciclismo atingiu fez com que todos os ciclistas ficassem meio cautelosos na hora de agir durante uma prova. E a minha bateria tá acabando, vou tentar falar aqui até ela acabar. Isso faz com que a competição de ciclismo fique meio... Você tem uma etapa do Tour de France lá no meio do caminho de 200 km que os ciclistas vão demorar 6 horas para fazer e terminam numa montanha, sei lá, beleza. Largou, sai uma fuga, essa fuga abre 10 minutos de vantagem do pelotão, o pelotão espera para buscar a fuga, fica essa situação da fuga lá na frente do pelotão aqui atrás, 5 horas e 45 minutos. Aí faltando 15 minutos para terminar a etapa, alguma ação acontece, escapa e tal, não sei o que. Então assim, o tempo útil de emoção dentro da prova é muito pequeno. Lógico, você tem uma etapa ou outra, por exemplo, esse ano nós tivemos uma etapa que o Froome escapou com o Peter Sagan, que foi uma coisa incrível, coisa que não se vê geralmente no ciclismo e tal. Teve a etapa do Froome correndo montanha assim. Se você pegar 21 dias de competição, você ter alguns momentos de emoção assim, o resto é uma coisa muito monótona, é uma coisa pouco interessante. Então, apesar da... Eu adoro ficar assistindo 5 horas de corrida de ciclismo, mas eu tô pensando no ponto de vista de uma pessoa que não gosta tanto assim e que parou pra assistir a primeira vez a corrida de bicicleta. Ficar vendo aquele pelotão assim é uma coisa meio chata. Então, para atrair novos fãs, realmente eu acho que o ciclismo precisa passar por algumas mudanças, né? Tem tido essa discussão aí, como fazer, inclusive a ASO, que é a empresa que administra o Tour de France, resolveu diminuir o tamanho das equipes, passar de 9 para 8. Muita gente tem feito declarações aí dizendo que isso não vai mudar em nada, porque não chega a ser uma diferença tão grande. Diferente, por exemplo, numa prova que nem as Olimpíadas, que as equipes tinham 4, 5 ciclistas, eram equipes pequenas e nem eram tão organizadas assim, que aí você não tem como controlar a prova, porque você tem um capitão, um sprinter e 3 gregais. Então, isso até o Voigt falou na entrevista dele, que eu vou publicar daqui a pouco. Então assim, aí fica muito difícil de você controlar a equipe, porque esses caras não conseguem controlar um pelotão inteiro, então a prova fica mais imprevisível e, logicamente, ela fica mais emocionante. A redução das equipes de uma forma mais drástica talvez fosse uma forma de você deixar o ciclismo um pouco mais emocionante, um pouco menos previsível. Outra sugestão, que também, mais uma, tô aqui parafraseando o Voigt porque ele trouxe essas opções e também são coisas que eu concordo, falo até com os meus amigos aqui em Brasília, que seria você fazer provas mais curtas. Na prova mais curta, você também fica mais difícil de controlar a etapa, porque, por exemplo, numa etapa de 200 km, o cara escapa, mas ele não consegue ficar aquele tempo todo escapado. Ele não tem com quem revezar, então uma hora ou outra ele vai acabar morrendo e se o pelotão estiver mais ou menos perto, ele pega. Então o pelotão só precisa manter uma velocidade constante, que ele vai acabar buscando o pelotão. Já numa etapa mais curta, o ciclista, dependendo, ele consegue chegar escapado. E o pelotão vai ter que fazer muito mais força para buscar o cara. Então você tem uma dinâmica diferente, você pode ter ataques. Ao invés de você fazer etapas de 200 km, você faz uma etapa de 100 km. Querendo ou não, muitas vezes a TV só transmite as últimas 3 horas de prova, então aquelas primeiras 3 horas que não acontece nada, não sei se vai fazer tanta diferença dos espectadores. Mas você vai mudar a tradição do ciclismo. Vai. Se o objetivo é transformar a coisa numa prova mais emocionante, por que não? Aí a gente entra naquela discussão do tradicionalismo do ciclismo. Mas o ciclismo tem 100 anos, sempre deu certo, sempre foi assim. Que é o grande problema do ciclismo de estrada, o tradicionalismo. Como você pode ver nas competições, que nem mountain bike, ciclocross, até no velódromo mesmo. O velódromo é aquilo, são provas, primeiro, melhor para os espectadores que estão assistindo a prova ao vivo, né? Porque numa prova de XCO, por exemplo, se passa lá 6, 7 vezes no mesmo percurso, então o espectador tá lá, ele vê o atleta várias vezes e tudo. No velódromo tem modalidades que o cara dá 300 voltas no velódromo, então a galera tá lá assistindo, tá vendo os ídolos dele passando ali. No ciclismo de estrada é aquela coisa, beleza, vai passar aqui na cidade. Acabou. É uma coisa muito rápida. Então assim, o ciclismo de estrada para os espectadores que estão assistindo, ele é horroroso. Um dos piores esportes que você pode imaginar, porque os caras vão lá, acampam uma semana antes do cara passar na montanha, aí ele vai passar na montanha é algo que tem que se pensar. O próprio Peter Sagan, esse ano, que ganhou 2 vezes o Campeonato Mundial e tal, ele falou que ele tem se sentido entediado com o ciclismo de estrada, né? Que ele acha o mountain bike mais dinâmico e tudo e tal. E ele tá certo, realmente. Imagino que até para os próprios ciclistas seja uma coisa que vai ficando meio entediante, assim, né? Você tem provas muito emocionantes, que nem a Paris-Roubaix, a Strade Bianche e tal, que são provas que tem paralelepípedo no meio, tem estrada de chão no meio e tal. Então essas coisas fazem com que a prova fique imprevisível. Então essa imprevisibilidade é o que faz a emoção da coisa, né? Porque você não... É que nem, sei lá, UFC, futebol, vôlei, que são os esportes mais
imprevisíveis que faz com que a coisa rode. Porque o Tour de France é o exemplo, que é a maior competição e é a mais, né? Ah, Chris Froome, beleza, ele tá lá com aquele monstro daquela equipe dele, que é a equipe Sky, lá no potencímetro, ganhou, abriu 10 minutos todo mundo, pronto, ganhou. Você já sabe quem é o campeão do negócio na primeira semana, você tem mais 2 semanas de prova que... Imagino que o ciclismo de estrada precise sim passar por algumas modificações. Queria a opinião de vocês, se vocês acham também que o ciclismo de estrada está precisando passar por algumas modificações, que ele está virando um esporte meio chato de acompanhar por conta dessa previsibilidade, por conta desse tempo todo de etapas. Quais são as soluções que vocês imaginam? Se são etapas mais curtas, se são menos ciclistas ou não, se deixa desse jeito mesmo, se há alguma outra sugestão que eu não pensei ou que às vezes vocês tenham chegado a alguma forma de conseguir chegar numa solução como essa. Enfim, deem a opinião de vocês e nos digam aí o que vocês acham, beleza? Ia me despedir aqui de vocês, mas eu vou tentar fazer um negócio lá no apartamento. Então eu despeço de vocês mais tarde, beleza? Segurei. Bom, para finalizar aqui, lembra que eu tinha comentado com vocês que eu tava com um probleminha porque o Garmin tava colocado aqui em cima do guidão, porque eu tinha usado a GoPro aqui nesse suporte para filmar lá na prova de Campinas, mas eu tava com medo daquele suporte amarrado aqui em cima arranhar o guidão e tal, não sei o que, mas eu não sabia como é que eu ia fazer para colocar os dois aqui. Só que eu tava dando uma olhada nas coisas que vem junto com a Madonna, daquelas pecinhas e tal, não sei o que, e eu achei isto daqui, que é um suporte duplo, que serve para você botar o Garmin e a GoPro, suponho eu pelo menos, né? Então vou testar aqui rapidinho e mostrar para vocês. Esse daqui sai. Eu só acho que eu fiz uma merda que eu dei uma espanada no parafuso, mas vamos ver. E agora ver se dá certo pendurar a GoPro aqui embaixo. Aí, deu certo. Fica aqui o suporte da GoPro e o suporte do Garmin logo em cima, integrado. Então, é bom que isso facilita na hora de gravar os vlogs, que eu tenho umas imagenzinhas on-board aí no dia a dia. Melhor do que ficar usando o celular enquanto pedala e tal, não sei o que. Beleza? Bom, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Continuem se inscrevendo, comentando, deixando o like e compartilhando o vídeo aí pra ajudar a gente. Beleza? Até amanhã, galera. Falou!